todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sofia e este é o meu canal de Daily My Assis e hoje venho-vos falar um pouco de uma experiência recente minha, nova. No Natal deram-me um Kindle para ler e eu era talvez aquela pessoa que, para mim, ler é em livros físicos e não havia outra hipótese. E geralmente gosto que sejam meus, não me importa ler emprestados, na biblioteca, mas geralmente eu gosto de ter os livros comigo. E não lia de outra forma, por exemplo, eu tenho um problema em audiobooks e achava que também e-books não ia ser aquela coisa que eu iria aderir mais depressa. Mas a verdade é que eu reagi muito bem ao Kindle. E vou-vos passar a dizer um pouco os prós e os contras, mas geralmente a lista dos prós está a ganhar e largos pés. Mas como vão concluir no final, os livros ganham sempre. Porque é que eu estou a gostar do Kindle? E vou-vos dizer qual é a principal razão e aquela que eu digo a toda a gente, por favor, se conseguirem e se têm problemas, realmente esta é a melhor hipótese para vocês, é o conforto ocular. É o melhor para mim que tem o Kindle. É que eu sofro muito de vista cansada. Eu não tenho que andar com os óculos, até porque eu vejo geralmente bem sem óculos, tanto a perto como a longe, mas tenho muito vista cansada. Então, geralmente, se andar a dormir mal, se for fácil que ande a dormir mal, que esteja assim mais adiantada, que me dói a cabeça, que tenha de passar muito tempo a olhar para letras muito pequenas, que acontece às vezes, passo muitas horas a olhar para listagens com letras, com números, principalmente, e eu tenho um problema que eu troco muitas vezes os números, e então eu começo a ficar com muitas dores de cabeça e dá muito começo a ter muita dificuldade em ver, realmente fico com a vista ofuscada, uma espécie de nevoeiro. E eu preciso dos óculos e acabo por, mesmo luz, eu tenho muita sensibilidade à luz. Por exemplo, conduzir à noite para mim é muito complicado porque eu gosto e conduzo sem problema nenhum, mas luzes de outros carros para mim é morte, porque geralmente eu começo a ficar logo com a vista encadeada, portanto eu tenho que conduzir sempre com óculos, porque senão uma coisa em estradas nacionais não vai correr lá muito bem. E já acontece, se passarem por mim e eu não tiver os meus faróis ligados, não seria novidade, porque acontece muitas vezes, porque se eu estiver numa cidade, para mim tem luz suficiente e eu não preciso estar a ligar os faróis. Eu sei que os faróis são para os outros, mas para mim não há necessidade de estar a iluminar o caminho. E então isto para vos dizer tudo, que no Kindle existe um conforto ocular fantástico. A luz está feita mesmo à medida para conseguirem ler, para não ser muito brilhante, mas para ter suficiente para vocês conseguirem ler. E que vantagem que eu também ganho aqui, o facto de ter luz, é que eu posso ler ao escuro. Ou seja, quem está comigo, né, que geralmente não lê e quer dormir, e eu estou tipo, eu tenho que acabar este capítulo, é-me fantástico que eu posso desligar a luz e consigo ler perfeitamente com aquela luz sem ficar também a esforçar a vista e consigo acabar o que eu quero fazer. Portanto, só por aí já são duas vantagens que o Kindle trouxe para mim. Para além disso, por exemplo, eu sou muito esquecida. Ou seja, para mim era muito fácil de eu sair sem levar um livro. Mas para além disso, mesmo quando não me lembrava, eu tinha uma questão de peso de consciência. Porquê? Eu não gostava muito de levar os livros na mochila, na bolsa, whatever, porque geralmente depois começam a ficar marcados e com as pontas reviradas, se forem paperbacks, que é a maior parte que eu tenho. E mesmo que fossem hardcovers, começam a ficar mesmo com as pontas um bocado a rasgar, às vezes, se for, depende do tipo de hardcover, mas geralmente se tiver tecido ou mesmo papel, se for papel, começam logo a rasgar nas pontas, começam também a ficar com marcas e aquilo começa a fazer um bocado de comichão. E eu não começo a gostar muito daquilo, mas pronto, como eu gostava de ler e tudo, acaba por tentar não olhar muito para aquilo e tentava colocá-lo sempre no local, que eu não mexesse muito, que não tivesse umas coisas em que eu tirasse e metesse. Também já usei as capas, as book sleeves, umas feitas por mim também, mas aquilo, mesmo que se tivesse coisas duras, aquilo mesmo com o book sleeve acaba por, se tiver muita coisa na mochila, que acontecia muitas vezes, marcava. E com o Kindle não tem problema nenhum, porque aquilo tem uma capa, ok, posso estragar a capa daquilo depois de tempos a tempos, se quiser, posso comprar outra ou posso mantê-la aquela. E é uma maravilha, não fico com consciência, com peso na consciência por ter a capa rasgada. Já para falar que é muito mais leve, não é? Porque há livros que são calhamaços e o Kindle é levezíssimo, quase que nem se sente na bolsa. Para além disso, existem mais duas vantagens fantásticas, é que é a facilidade com que você arranja uns livros, ou seja, livros que às vezes edições e tudo, que vocês, edições, no caso de design, não é que faça muita diferença, não é, no Kindle, mas há vezes livros que é muito difícil, este coisa está sempre a cair. Se vocês verem vídeos e isto estiver caído é porque eu já me fartei de meter no sítio. Tenho que arranjar mais washi tape, mas ele acaba por sempre cair. E é sempre este lado, não sei porquê.
Continuando, esqueçam que está na parede. Acaba por ser mais fácil às vezes arranjar livros que vocês não conseguem arranjar tão facilmente, ou porque não querem mudar muito dinheiro, ou porque são edições, livros, títulos mais raros. E então acaba por ter mais facilidade de encontrar, ou então livros que vocês não querem gastar dinheiro ou não têm certeza se vão gostar. Acaba por ser muito mais fácil. Por exemplo, eu agora, como também estou a ler até no Kindle livros que já tenho físicos que não quero estragar, que me acontece é que como não estou a gastar tanto dinheiro em livros normais, acabo por se calhar comprar mais cómics, que não me acontecia porque são mais caras. Portanto, é uma boa forma até de gerir o vosso dinheiro com o Kindle. Por isso, tem que pensar um investimento a longo prazo, porque ele custa dinheiro, mas que realmente a longo prazo vai-vos compensar. Também, para vos dizer que vocês conseguem ter na mesma peça, não é? Várias escolhas de livros, o que é fantástico. Porquê? Na primeira vez que eu li, eu só coloquei um livro, que foi o Hobbit, do Tolkien, e eu li-o. Mas não tinha depois, entretanto, enviado mais livros para o Kindle. O que é que aconteceu? Quando acabei de ler o Tolkien, o Hobbit, era à noite, já estava na cama, não tinha sono e não tinha mais livros. Nem na mesinha da cabeceira, nem no Kindle. E por isso, o que é que aconteceu? Comecei a reler o Hobbit porque, só pela questão de ler, queria estar a ler alguma coisa. E então aconteceu de começar a reler o Hobbit. O que quer dizer com isto que eu vos dizer? Que vocês conseguem ter vários livros. Vocês podem, se forem mood readers como eu, podem ter vários tipos, vários géneros. Podem estar a ler várias coisas ao mesmo tempo. E outra coisa fantástica é que vocês podem adormecer, podem pousar aquilo e fazer outra coisa e esquecerem-se de marcar que aquilo fica guardadinho. O que é fantástico. Ou seja, é muito bom. Contras. Contras é aquela coisa fantástica que é o livro, não é? Eu gosto muito sou muito visual. E então eu adoro ver os livros, gosto de ver as edições. Gosto muito de ver as cores, a combinação das cores, os desenhos, que tenham a ver com a história. E eu gosto do cheiro dos livros. Ou seja, o folheário, eu sou aquela pessoa que sim, eu vou às vezes ao loja e snifo os livros, ou então em casa, estou muito tempo a cheirar os livros, especialmente quando são novos, e tenho mesmo aquela mesma sensação dos lençóis lavados, especialmente quando é no verão que vem com aquele cheirinho ao sol, é a mesma sensação que vocês até têm medo de sujar os lençóis porque aquele cheirinho depois vai desaparecer, e é a mesma coisa nos livros, se bem que há livros que até mantêm muito, muito bem o cheiro. Mas há outros que desaparecem aquela coisa de aproveitar o cheiro enquanto existe. Que o Kindle não tenho, não sei que depois não façam um Kindle, que pode acontecer, não é? Já o cinema 4D, vão fazer um Kindle que também vos vai lançar sensações de como se estivessem a ler um livro físico. Da forma como as coisas estão a evoluir, nunca se sabe. Às vezes também, por um lado, a escolha que vocês têm no Kindle também é boa, por outro lado também, se forem como eu, que sou um bocado indecisa, às vezes demasiada escolha pode-vos bloquear. Mas acho que isso é muito difícil de acontecer, só num dia que vocês estejam muito mal, e isso também pode acontecer com livros normais, porque também acontece às vezes, tipo, quero começar muitos livros a ler e depois não quero acabar nenhum, são aquelas fases estranhas de leitor, não é? Outra coisa é que esqueçam cómics, se querem ler cómics no Kindle, zero. Eu tinha umas cómics em computador, converti-as para o Kindle, consegue-se ler perfeitamente, mas a qualidade do desenho é horrível. Vão estar o conforto ocular que vos dava o Kindle a ler, ali vão perdê-lo, porque vocês vão tentar ver os pormenores que estão nos desenhos e não vão conseguir. Por isso, esqueçam, cómics, para isso tem que ser ou uma app, como por exemplo a Webtoon, que a Corina do Meu Reino da Noite falou. Também existe uma app em que vocês podem ler Marvel, é tipo uma Netflix, mas só para cómics. Mas tem que ser em tablets que vocês consigam ver com cores, com já um ecrã grande, portanto que vos dá muito jeito para ver cómics. Vocês aqui esqueçam cómics. Por isso eu não vou deixar de comprar livros por ter o Kindle. Posso se calhar acabar por não comprar tantos livros de prosa, mas garantidamente, por exemplo, cómics vou continuar a comprar. Agora, aliás, já não investi mais em cómics, também porque eu estou numa fase mais de cómics, mas porque também, então, como vejo que não tenho tanta necessidade de comprar livros de prosa, vou investir mais nos cómics. Mas isto é a minha gestão do dinheiro, vocês fazem como querem. Porque eu sei perfeitamente pessoas que têm Kindle e que continuam a comprar livros porque querem ter os livros físicos. E não é uma questão de ostentação, de consumismo, é porque, por exemplo, eu gosto de ter os livros e gosto de mexer neles e gosto de... Às vezes fico mesmo a olhar para eles como se fossem um objeto e manuseio-os e olho e gosto de ver os livros. Pancas de cada um, não é? É mesmo assim, mas é o que eu gosto. Por isso, o que é que o Kindle vem-me trazer? Vem-me trazer maior facilidade, maior conforto, porque assim uma pessoa chega a uma certa idade, não é? Que estes prazeres luxuosos de
consumismos capitalistas de comprar um livro e ter o trabalho todo de ler o livro, não é? Estou a brincar. Mas a verdade é que me ajuda muito e é uma questão que eu sempre tive problemas em ler em meios digitais. Tanto que eu fiz essa pergunta no Instagram no outro dia, toda a gente também acabou por dizer que para ler tem que ser em papel. E eu ainda hoje me mato porque na minha tese eu imprimi, eu tinha uma capa assim deste tamanho, carregadinha de artigos. Todos os artigos que usei e que li para a minha tese, eu imprimi-os, eu tinha-os todos sublinhados, eu tinha notas, porque era a minha forma que eu só conseguia. E eu sei que há muito pessoal que não imprimiu nada, que leu todo em computador, marcava no computador, mas eu não conseguia, simplesmente não conseguia ler no computador. Eu tentei várias vezes não imprimir o artigo, ler no computador e não conseguia tirar a suma do artigo. Simplesmente não conseguia. Facilmente me distraio também, porque também tenho as outras aplicações e é muito fácil distrair. No Kindle só tem aquilo, não é? E por isso não há distrações no Kindle. Só tem aquele livro para ler, mais nada. Tem o Goodreads, se quiserem estar a passear um bocado no Goodreads, mas honestamente também não gosto muito da aplicação do Goodreads no Kindle. Já mal no telemóvel, por isso esqueçam. Que é que isto para vos dizer que o Kindle é muito bom. Acho que sim, estou a ganhar, eu só estou com 3 meses de experiência, não é? Eu recebi-o em dezembro, estamos em março, mas eu estou a adorar. Já li alguns livros, já li o Hobbit, já li o Half-Blood, e já li outro, entretanto, também no Kindle. Agora estou-me a esquecer do nome. E entretanto já arranjei vários exemplares de livros que eu sei provavelmente que se fosse a comprar os livros em físico eu não iria tão cedo acabar a coleção e se calhar tão cedo não iria lê-los. Por isso existe também uma facilidade nesse aspecto. Só tenho bem-aja ao Kindle, mas também vou-vos dizer que não vou deixar de comprar livros físicos. Por isso book hauls vão continuar a aparecer por aqui. Não é por aí que vão desaparecer. E fica aqui a minha opinião. Digam nos comentários se já têm um e-reader, qual é que tem sido a vossa experiência. Se não têm, o que é que acham? Porque eu também gosto de ver esse ponto de vista, né? Eu era uma pessoa que era não era anti, mas que achava que não iria ser uma leitora de e-readers e agora vejo-me facilmente inserida numa leitora de e-readers. Por isso também penso, se calhar um dia se eu me esforçar, um dia se calhar sou capaz até de estar atenta a ler a ouvir um audiobook e quem sabe. Por isso uma pessoa nunca pode dizer não. É mesmo a mensagem deste vídeo, é que nunca podemos dizer não, porque de facto as coisas acontecem à minha vida que vai mudando também, não é? Acho que é mesmo isso, à medida que a vida vai mudando, nós vamos acabar por adaptar-nos e também conseguir gostar de outras coisas. Fica aqui o meu vídeo e até ao próximo vídeo. Tchau!